Olá, boa noite. O ND de hoje vai falar sobre monarquia e eleições. E sobre isso a gente conversa com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente da família imperial brasileira, autor do livro Por que o Brasil é um país atrasado. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por estar me recebendo. Vamos começar então falando sobre a questão da monarquia e família imperial. Qual a sua relação na genealogia da família imperial brasileira? O senhor está na linha sucessória? Bom, respondendo a última pergunta, não estou na linha sucessória, mas eu descendo da Princesa Isabel, sou trineto da Princesa Isabel e tetraneto do Pedro II. Então estou na linhagem aí, mas não estou na linha sucessória. O senhor defende a volta da monarquia? Eu defendo que a gente precisa estabilizar o Brasil num modelo político diferente. A monarquia é uma opção. Precisamos evoluir para uma monarquia. Eu acho que é uma coisa que temos que ainda maturar na sociedade. A família, por intento, não existe ainda um proselitismo para fazer esse retorno. Existe sim uma presença e, naturalmente, as pessoas estão se manifestando a favor dessa ideia. Então, sim, agora estamos pensando se isso é factível ou não, em que momento isso pode se dar, mas, na minha conjectura, eu acredito que ainda temos alguns passos para maturar e desmistificar muita coisa antes que a gente possa fazer um pleito de verdade ou ter mais um plebiscito com relação a esse tema. O senhor acha que a monarquia, de certa forma, mudaria hoje o que se fala de um país atrasado como o Brasil? Absolutamente. O grande atraso do Brasil é que nós temos um modelo político instável. E a grande contribuição da monarquia e do sistema, a organização de Estado monárquico, é uma organização extremamente estável. Então, não é estável pela função de que o imperador ou que um futuro rei ou seja, um atuante no governo. Muito pelo contrário, ele teria o poder de veto. Ele seria aquele representante direto dos anseios atemporais da população brasileira em função de estabilização. Então, ele poderia agir como uma força estabilizadora, um poder de veto em abusos de poder dos outros três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, é exatamente esse tipo de estabilização que a maioria dos países desenvolvidos tem. E o Brasil não tem. Abandonou o quarto poder, ficamos só com 3 poderes, regredimos a nossa evolução política e aí estamos de volta com instabilidade política há mais de 100 anos. O que hoje caracterizaria essa instabilidade política que o Brasil vive? Dá para pontuar alguns Sim, itens? dá para pontuar. Bom, primeiro vemos nosso crescimento econômico, que não é um crescimento constante, ele é errático. Ele depende de quem está no governo, que tipo de políticas de governo são adotadas. Então isso já aufere uma certa instabilidade. Outra coisa é os direitos e os poderes que esse poder executivo e os poderes legislativos centrais exercem sobre todas as nossas vidas. Então existe um patrimonialismo muito patente com relação à concentração de poder na mão do Estado, na mão do poder executivo central, que no cargo aqui do presidente, e esse muda a cada 4 anos, não há uma estabilidade muito grande, porque o poder que ele comanda e a interferência que ele exerce, ela é muito ampla. Então, toca as vidas de todo mundo. E isso causa instabilidade social, o que, por sua vez, também causa instabilidade política. Então, esse dirigismo central é o que está causando esse problema. Isso é função, não é em função de ter um bom governo, ter um mau governo. É em função de ter um mau sistema. A maioria dos sistemas presidencialistas, tal qual organizados igual ao Brasil, tem o mesmo problema de instabilidade política. Nenhum país presidencialista como o nosso é estável. Nenhum país. Todos os países presidencialistas como o nosso é extremamente instável. Então temos aí todos os países pobres, da África, da Ásia, todos eles têm conjuntura, têm uma organização presidencialista similar à nossa. E os países desenvolvidos da Europa e também América do Norte, a Austrália e Japão, já têm os 4 poderes bem delineados. No caso dos Estados Unidos, o poder do presidente era para ser esse 4º poder, sendo que os 3 poderes eram exercidos em cada estado. Então aí existia o federalismo norte-americano que dava esse 4º poder, essa visão de 4º poder. O Brasil abandonou todos esses conceitos, né? Voltou a ter somente 3 poderes, poder central, um presidente mandando demais. Isso é o típico de país subdesenvolvido. Agora o senhor falou que está se voltando a falar de uma forma mais lenta, mas já está se voltando a falar sobre a questão da monarquia. A gente teve um plebiscito em 93, Sim. Onde a monarquia teve uma adesão considerada relativamente baixa, 11%. Na sua opinião, um plebiscito hoje mudaria? Certamente. Bom, vamos entrar em contexto aqui.
A adesão foi baixa porque alguns canais de grande mídia fizeram uma campanha logo um mês antes, uma campanha, de certa maneira, covarde. E essa campanha covarde, num mês precedente ao plebiscito, que estava indicando mais de 30% de intenção de voto, caiu para 5%, um mês antes. Depois, durante esse um mês, houve uma recuperação até 11%. Então, foi exatamente um ataque frontal da grande mídia em função do medo de poder estar às vistas aí de uma restauração monárquica. Então, naquele momento, sim, se exerceu esse medo, foi muito patente, a grande mídia agiu contra. Então, esses 11% não refletem, de fato, a realidade. Mas eu sou o primeiro a falar que foi prematuro, porque vamos entender que até 88, com a nova Constituição, questionar a República era uma cláusula pétrea, não dava para se questionar a República. Então, se há alguma coisa de positivo dessa Constituição de 88, que eu critico demais, é o fato de que remover essa cláusula pétrea e podemos agora questionar a República. Então, de 88 até 93 é um período muito curto, considerando que a maioria dos meios de comunicação, eles têm um cerceamento muito restrito, né, com relação a esse tema. Então, a informação da população ela é muito tênue, não existia internet como existe hoje, não existiam outros veículos de comunicação direta como existe hoje. Então, isso ainda está em processo de maturação. Então, naquele momento, em 93, eu achei, agora, olhando para trás, de fato foi prematuro, né, o plebiscito. Poderia ter se estendido um pouco mais, teria tido um pouco mais de debate na população, desmistificado muita coisa, e aí, quem sabe, teríamos um pleito mais honesto. Agora, né? Seria um novo momento? Eu ainda acredito que a gente precisa trabalhar melhor as desmistificações, porque a ideia de monarquia ela ainda não está muito enraizada. Desculpa, ela está enraizada, mas ela não está muito bem divulgada do ponto de vista de todos os atributos que desmistificam as inverdades que são ventiladas sobre esse tema. Então, com relação a isso, acho que a gente ainda tem um pouco mais a caminhar. Então, eu diria que nenhum veículo de grande mídia abraça esse conceito, ou ao menos dá a voz. Então, é sempre em momentos pontuais e até como chacota ou tentativa de desqualificação. Então, quando você tem esse tipo de abordagem, um pouco não isenta, né? Um pouco já com uma percepção, isso pode ser um regresso, uma coisa assim. Aí, quando você tem esse tipo de postulação pela maioria da grande mídia, fica um pouco complicado. E acho que a população merece um debate honesto sobre esse tema, porque precisamos estabilizar o Brasil. Isso é patente. Estamos num período de alta instabilidade política. E eu acho que a nossa geração, até agora, não viu estabilidade política. Ao menos eu, desde que eu nasci, nunca vi estabilidade política. Vivi aí por todos esses últimos 40 anos aí bem consciente, né, de que nós não temos isso. E o que estamos projetando para o futuro, olhando a atual conjuntura, é mais estabilidade política. Então temos que olhar o sistema como um todo, não é um partido, outro partido, ou uma pessoa, outra pessoa, temos que sair global, né? Exatamente. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre monarquia e eleições, e a nossa conversa é com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente da família imperial brasileira e também cientista político. Luiz Felipe, se a gente pensasse que hoje o Brasil, vamos cogitar a possibilidade do Brasil ser uma monarquia, e Michel Temer fosse o primeiro-ministro, uma monarquia parlamentarista, que ações provavelmente seriam feitas depois de algumas denúncias já? Eleições gerais imediatamente. Eu acho que não se esperaria o que se espera hoje? Absolutamente. Já deveria ter tido eleições gerais na saída da Dilma, né? Ter saído Temer e Dilma juntos, eleições gerais para senador, para deputados federais, deputados estaduais, todo o sistema, novas eleições. E todos que respondam aos seus casos de criminosos fora do sistema político. E o que nós vimos aí no modelo presidencialista é que todos esses ainda permanecem lá, alterando o jogo para se proteger. Então, na monarquia não teria a questão do foro privilegiado? Absolutamente. Acho que isso aí, claro que numa maturação constitucional em que prevalece a igualdade perante as leis, e foi esse o intuito da monarquia constituída em 1824, apesar de que na época de 1824, sim, criava-se ali um intento, quase que uma igualdade perante as leis, algumas exceções perante essas leis em função do seu cargo político, sim.
No entanto, numa revisão constitucional futura, o que deve imperar é a igualdade perante as leis para todos. E aí a função do quarto poder é de garantir que isso seja o fato, que não se crie privilégio, não se tem aí mais de 40 mil pessoas em foro privilegiado com um órgão julgador totalmente político e totalmente partidário. Então é isso que nós temos que evitar. O senhor acha que o Brasil teria condições de bancar uma família real hoje? Absolutamente, porque, primeiro, por duas razões. Primeiro, as famílias reais mundiais são muito mais baratas do que os presidentes. Isso tem estudos aí que comprovam isso. E segundo, ninguém falou de remuneração aqui. O quarto poder não precisa ser remunerado. A família está fora do poder há 130 anos. Para que vai voltar agora para ser remunerada pelo Estado? Não faz sentido nenhum. Acho que a gente tem que resgatar o trabalho cívico, o empenho não remunerado de cidadãos querendo fazer o bem. Isso não precisa ser remunerado. Mas apesar de não ser remunerado, em 2013 a família real recebeu 4 milhões de uma receita proveniente de laudêmio de imóveis de Petrópolis, na cidade de Petrópolis. Sim. Isso continua acontecendo? Tem necessidade disso acontecer? Essa é a família de Petrópolis. É uma confusão que ocorre com muita frequência. Eu não pertenço à família de Petrópolis, eu não ganho laudêmio. E nem os que seriam sucessores legítimos da coroa não recebem laudêmio. Então, essa confusão é muito, assim, bem corrente, tá? Precisa separar as duas correntes. Existe família Silva e família Silva. Tá? O Orleans Bragança, do ramo de Petrópolis, recebe laudêmio. O ramo de Vassouras, que é o meu ramo, não recebe laudêmio. Então, nessa postulação, eu não... E agora, vamos falar de laudêmio, então, já que é essa consideração. Vou até defender meus primos lá de Petrópolis. O laudêmio, ele foi criado em função... houve invasão de terra de Pedro II, na época que ele tinha uma fazenda em Petrópolis. Essa invasão de terra, ele não queria expulsar aqueles invasores, então ele deu titularidade da terra e não cobrou nada, não cobrou aluguel. Mas então aquele que recebeu a titularidade beneficiava a terra e se por acaso houvesse a venda daquele imóvel que estava construído em cima da terra, pagaria-se o laudêmio. Então o modelo de laudêmio do Petrópolis é diferente do modelo de laudêmio da Marinha, diferente do laudêmio da Igreja. Em 1988, aqueles constituintes que têm um viés socialista anti-propriedade privada removeram laudêmio da Constituição. Então o que eu acho que aconteceu? Você se privou de um mecanismo que hoje resolveria boa parte dos problemas das favelas no Brasil. Imagina que você tem aí terras públicas invadidas com favela. Imagina aí que o prefeito possa fazer laudêmio do mesmo jeito que foi feito com a família imperial lá em Petrópolis. Então ele daria titularidade àqueles favelados, eles poderiam beneficiar seu território, beneficiar sua propriedade, poderiam vender essa propriedade até, a prefeitura faria um percentual desse beneficiamento, da venda desse imóvel, o imóvel ainda continuaria na mão da prefeitura, mas haveria aquele sentimento de posse e um resgate da comunidade. Então, isso é uma perspectiva totalmente errada, achar que o laudêmio é ruim. O laudêmio é feito em vários países desenvolvidos, tem laudêmio. Então, agora, é importante a gente explicar para os nossos telespectadores que esse laudêmio não é o laudêmio que aqui na orla da Praia de Santos, é outro tipo de laudêmio. É o laudêmio da Marinha, esse é outro modelo. Cada um tem o seu modelo. Então, também temos que separar isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, então? Vamos falar sobre o livro. O senhor é autor desse livro? Por que o Brasil é um país atrasado? Uhum. Por que o Brasil é um país atrasado? Ele é atrasado em função da organização de Estado. É uma organização de Estado autocrática, e que premia a intervenção na economia e não premia a livre iniciativa. Então temos aí uma organização autocrática, fechada, o povo manda muito pouco, temos uma Constituição que dá somente o monopólio da gestão pública para os poderes instituídos, né, para os poderes de Estado. O povo diretamente não tem como frear qualquer norma, qualquer lei, não existe referendo popular, não existe mecanismo de recall de mandato. Então, esse é um dos grandes problemas. O segundo problema, muito centralismo em Brasília. Uma Câmara Federal, no comando da Constituição Federal, interfere em todos os estados, interfere em todas as cidades. Hoje, um cidadão aqui de Santos, ele é mais tributado por Brasília e ele é mais relacionado a Brasília politicamente do que ele é localmente. Então, o fomento de comunidade local é muito pequeno. Então temos aí um centralismo muito grande. E temos concentração de poder na mão do presidente.
O presidente comanda demais, tem muitas autarquias, ele pode nomear para muitos cargos, ele tem um orçamento trilionário e com esse orçamento ele compra adesões e ele faz uma série de adequações políticas para poder governar. Então, esse modelo tem essa dinâmica de cooptação e que acaba concentrando poder, onde os outros dois poderes, que é o legislativo e o executivo, deveriam ser iguais ou deveriam trabalhar em harmonia e com uma certa igualdade e complementaridade do poder executivo, eles são subservientes ao poder executivo. Então temos aí uma espécie de ditadura constitucional velada, né? Não é bem difundido isso, porque a dinâmica do jogo é que o transforma nisso. Então temos aí concentração de poder em Brasília, muito poder na mão do presidente, uma Constituição que dá poder somente ao Estado e não ao cidadão soberano, e, claro, uma aversão muito grande à livre iniciativa. Então, a livre iniciativa ela pode ser interferida a todo momento, não temos direito à propriedade, os meios de produção estão concentrados na mão do Estado, na maioria dos casos, aqueles meios de produção que estão livres na mão da população são altamente regulados. Então, não temos aí um capitalismo, né, per se, temos um problema de socialismo, a verdade é essa. Estamos vivendo agora uma derrocada de um sistema socialista. Então, o país é atrasado em função da perduração desse tipo de ideia no nosso psique há quase 100 anos, né, desde 1934. Okay. Será que isso tem solução? Isso a gente descobre no próximo bloco. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é monarquia e eleições, e sobre isso a gente conversa com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é cientista político. Luiz Felipe, o senhor é criador do movimento Acorda Brasil, que foi um movimento importante até contra a Dilma, né, para a retirada dela. O senhor fez isso com que intenção? A intenção era pautar as mudanças de Estado que a gente precisa ver para resolver o problema. O problema não era a Dilma, o problema não era o PT. O problema é o sistema que permitiu que uma Dilma e um PT surgissem no nosso ecossistema político. Então, nós temos que trabalhar o problema. Então, nós fizemos várias propostas interessantes, como voto distrital, referendo popular, de recall de mandato, de lei antiterrorismo, fizemos um contraponto à lei de imigração. Então, é um movimento pontual em relação à estrutura de Estado e leis e emendas constitucionais que a gente precisa para a gente melhorar. Então, a remoção da Dilma do poder foi um início, não foi o fim, foi só um início. E o que vemos agora é que não foi uma remoção de poder, como ela foi só ela removida do poder, todo o aparelhamento de Estado que permitiu que ela surgisse e permanecesse no poder não foi removido, porque não houve novas eleições. Ficamos aí com um problema, e hoje esses que ficaram aí como um problema estão fechando o sistema político mais uma vez. Vemos como eles aumentaram o fundo partidário, como os grandes caciques, os grandes partidos culpados da nossa derrocada política e econômica, agora estão aí como em primeiro e segundo lugares nas pesquisas de todos os estados. Sim. Então eles estão se recolocando como a solução, sendo que eles foram um problema. Então temos aí um grande problema de autocracia, do problema do poder de Estado se fechando, se blindando contra uma possível renovação. Então, já aludindo talvez ao que você possa me perguntar na segunda, é o que fazer e como resolver. Temos uma pequena janela agora, em 2018. Era uma janela mais ampla, mas depois do fundo partidário, depois de todo o sistema de grande mídia, universidades, fundo partidário agindo e também cessamento de opiniões na internet, temos que entender que a nossa janela diminuiu. Então, o potencial de renovação agora em 2018, de fato, ele está reduzido. Somente programas como esse, que a gente pode passar uma comunicação um pouco mais direta, de que, olha, precisamos prestar atenção que há alguns candidatos em partidos menores que representam de fato a renovação de ideias, renovação de pessoas e renovação de partidos. Que o nós senhor é pré-candidato? Eu sou um pré-candidato, sim. Ah, qual cargo? Eu deixei a descrição do partido decidir. Então, estou a priori como deputado federal. Qual que é o partido? É a PSL. E fui convidado pelo PSL, então fui muito bem aceito lá, estou muito feliz também com a escolha. E agora, eu acho que tem uma amplitude de candidatos em outros partidos também, menores e talvez não relacionados, novos candidatos que estão surgindo pela primeira vez no ecossistema político. E isso nós precisamos validar ele, o eleitorado precisa buscá-los, não pode se alimentar daquilo que é o mais fácil,
né? O mais fácil vai vir tranquilamente através da televisão, através do rádio, através dos bilhões de reais que os cofres públicos vão estar alimentando os partidos para dar essas soluções mais fáceis. Mas o eleitor, então, precisa buscar, de fato, os partidos que não estão sendo promovidos, aonde está a renovação, e olhar realmente, de fato, quem são os candidatos, e os partidos também. Agora, o que o brasileiro, às vezes, entra em contradição é que ou se fica com a política antiga e experiente, entre aspas, ou se aposta no novo, mas, às vezes, um novo que não tem experiência. O que hoje seria o melhor para o país? Olha, a política antiga não é experiente, tá? Desmistificando isso aí. Vemos aí, por exemplo, vou pontuar aqui um exemplo, os candidatos do Rio de Janeiro, tá? Os candidatos ao governo de Rio de Janeiro. Ali, nenhum ali se apresenta como um qualificado para gerir 60 bilhões de reais de tributos. Nenhum deles, tá? E sendo que o Rio de Janeiro tem um problema que tem 10 bi de problema de fluxo de caixa. Então, quantos administradores mundiais têm a experiência de reestruturar uma dívida corrente de 10 bilhões? São poucos administradores. Isso dos mais competentes do mundo. Nós estamos dando aqui poder a pessoas desqualificadas de gerir orçamentos absurdos. Isso tem sido a nossa tradição. Essa que tem sido o nosso problema, porque nós não nos fechamos, não criamos critérios bons dentro dos partidos. Os partidos não são partidos abertos, são partidos comandados por caciques. E esses caciques, obviamente que eles não vão criar problemas para si próprios. Que problemas são esses? Sua qualificação de gestor, qual é a sua capacitação administrativa, se tem experiência prévia para poder estar exercendo aquele cargo. Então, tudo isso, os partidos facilitam para si próprios. Então, abre para pessoas desqualificadas comandarem orçamentos gigantescos, não sabem como fazer, vão fazer temáticas populistas, que é a coisa mais fácil de se fazer, resolver problemas pontuais, gastando dinheiro, e isso quebra o Estado e fale por completo o país também, se o país estiver mancomunado ou no caso aqui, cooptado, como foi o caso do Rio de Janeiro e Brasília. Como vimos aí, 3 governadores muito bem pontuado aí pelo Ministério Público, que estavam relacionados com a derrocada financeira do Estado e também de Brasília. Então, vemos aí um grande problema. Isso, o Rio de Janeiro é só um exemplo na verdade, do que acontece nos 27 estados. Em 2016, vazou um áudio do senador Romero Jucá sobre o efeito da Operação Lava Jato, e ele falava, entre algumas coisas, que a Operação Lava Jato queria acabar com a classe política para ressurgir e construir uma nova casta pura. Pelo sistema que a gente tem, é possível ressurgir essa nova classe política pura? É possível se falar de política sem se falar em corrupção? Então, a Lava Jato ela fez grandes... foi um momento muito importante. Infelizmente, também, em função de não poder ter removido todos aqueles que estão no poder hoje, têm o poder da caneta, a Lava Jato não conseguiu interferir antes. Então, o fato da Lava Jato não ter interferido e resgatado todos esses do poder antes, por falta talvez até de pessoal avaliando todos os casos, porque são centenas de casos dentro do Congresso, eles ainda estão lá e estão fazendo leis para se protegerem. Então, nessa concepção, também pensar que um outro poder burocrático vai resolver o problema de uma outra lado da burocracia, é também uma coisa utópica, né? Você vai criar uma burocracia gigantesca do Ministério Público para poder resolver tudo. A verdade é que nós, povo, deveríamos ter o poder de resolver isso por nós mesmos, como é feito em países envolvidos. Poder de revogar mandato, nós mesmos, antes de ter que comprovar criminalidade, qualquer coisa assim. É aquela sensação de que perdeu a confiança no Romero Jucá, chama ele de volta via abaixo-assinado, via referendo popular. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.